Boa noite, eu sou a Dani. Eu leio histórias para você relaxar. E hoje você vai ouvir as primeiras crônicas do livro A Despedida de Quem Fui, de Isabel Arruda, narrado com a autorização da autora. Se você gosta de histórias assim, se inscreva no YouTube e no Spotify para ouvir os próximos episódios. A arte do recomeço. É aqui onde tudo começa. Na verdade, recomeça. Em uma alma inquieta, cheia de vontade de ver o mundo com seus próprios olhos e experimentar com seu próprio sentir. Histórias contadas não servem. Insisto em vivê-las com a pressa de quem entende que não se pode mais esperar. Aos 34 anos, recomecei em um caminho que não imaginei. E recomecei de onde nada se sabe, do lugar das incertezas e riscos, do medo e solidão, da coragem e desconstrução. De um recomeço veio outro, e outros tantos depois. Pedaços que fui deixando pelo caminho e que fui recompondo. Vazios de dor, sendo preenchidos com coragem e amor. Como um fio de lã, um foi puxando o outro, até nada mais restar do novelo original. Assim é a história do meu recomeço. Temos muito em comum aqui nesse universo migratório, eu e você. Nossas histórias se misturam, se recortam. Fragmentos da minha se costuram com a sua. Em nossa solitude, não estamos sós. E assim, nos conectamos, eu e você. Esse livro é parte da minha biografia, mas poderia ser a sua. Se quiser, pode ser nossa. Somos todas protagonistas dessa história, heroínas da nossa vida e amantes dessa arte, a arte de recomeçar. O imigrante. Imigrante. Uma simples palavra, infinitos significados. Afinal, o que significa ser imigrante? O dicionário define imigrante como aquele que imigra, que entra em um país estrangeiro para residir ou trabalhar. Na definição formal e analítica, mora a superficialidade. Ser imigrante é ter o coração dividido entre dois países e se sentir inteiro por estar caminhando a rota menos óbvia. É escolher o risco e não a segurança, a dor e não a anestesia. É quebrar o padrão que nos foi imposto, com bravura. É ser forte e resiliente. É acumular experiências em vez de patrimônio. É aprender a ser humano através da vivência. É ser humilde nas situações cotidianas
e estar atento à sutileza dos sinais e da intuição. É ser aprendiz, com o olhar curioso de uma criança que gosta de explorar. É aprender na prática que quanto maior a expectativa, maior é a frustração. É ser rotulado de maluco ou corajoso e sofrer julgamento prévio daqueles que não ousam sonhar. É engolir o desconforto e não aceitar a apatia. Não há espaço para ficar em cima do muro. Ou vai ou racha. É perder um pouquinho o fôlego a cada chegada e partida. É sentir o vazio e aprender a ser sua melhor companhia. É ser resistência na dor, no sofrimento e no caos. É ser afeto, ter empatia e enxergar o mundo por outros ângulos. É viver no eterno conflito entre ir e ficar. É não presenciar nascimentos, aniversários e mortes de pessoas queridas. É aceitar ser esquecido. É entender, como dizia Tom Jobim, que aqui é bom, mas é ruim. E lá é ruim, mas é bom. É não fazer parte e pertencer a si mesmo. É ter que se perder para depois se encontrar. Sempre há espaço para a desconstrução e a reinvenção. Todos nós temos cicatrizes invisíveis que nos lembram das nossas forças e batalhas, sejam internas ou externas. Se me contassem o que é ser imigrante, eu talvez não acreditasse na complexidade do que é. É preciso viver para saber. É necessário sentir para entender. É preciso experimentar para reconhecer o gosto e saber se é amargo ou doce. Ser imigrante é escrever sua própria história, encenar a sua peça, dançar a sua música e se aplaudir a cada vitória. É viver e não apenas sonhar. É sentir que a vida te chama e esse chamado é urgente. Liberdade. Liberta. Foi assim que me senti quando entrei naquele carro. Depois do último dia na empresa, que foi a minha segunda casa por 10 anos. Entrei ainda menina de All-Star, short jeans e muitos sonhos. Pequena, diante da imensidão do mundo de faz de contas que é a TV Globo. De lá, saiu uma mulher confiante, mãe, líder, de cabeça erguida e orgulhosa pelo sonho realizado. Fiz novelas, seriados, programas de auditório e reality shows. Conheci meu marido,
Viajei o Brasil todo. Pausei para parir minha filha. Fui humilhada por diretor abusivo e acolhida por chefe empático. Ouvi desaforos de atores perdidos em seus egos e elogios de equipes criativas e talentosas. Virei noite, madruguei, me entreguei de corpo e alma. Fiz amigos, muitos deles. Vi pessoas se misturando com seus personagens. Talvez eu também o tenha feito, como uma forma de sobreviver àquele universo corporativo, onde o poder e o status, infelizmente, ainda falam muito alto. A arte imitando a vida e a vida imitando a arte. Entrei na empresa através de um estágio no programa do Caldeirão do Hulk. Meu trabalho era ler cartas em um desses quadros que selecionam novos atores para a nova novela, sabe? Lia milhares de cartas por dia e selecionava histórias possivelmente interessantes para os diretores. A partir daí, o resto é história. A última promoção veio acompanhada de um pedido de demissão. Vivi a intensidade do amor e do ódio da natureza do meu trabalho de produção. E foi bom e eterno enquanto durou. Era hora de alçar voos mais longos, longe daquela empresa que tanto me ensinou. 10 anos depois, lá estava eu, sentada no meu carro em estado de transe, vivendo uma catarse. Lágrimas começaram a brotar sem o menor esforço. Caíam aos montes, grandes e fortes, sem a menor timidez. Aquele era um choro de libertação e medo, de gratidão profunda por todos os ensinamentos e todos os momentos vividos. Saí mais forte do que entrei. Aquela empresa me transformou para sempre. E a isso, o meu eterno obrigada. E depois de me esvaziar de todas as lágrimas, me recompus e segui. Estava forte e preparada para escrever uma nova história, para recomeçar. Se as paredes falassem. Foi ali que o sonho começou. Naquele aconchegante apartamento na Gávea, no Rio de Janeiro. Se as paredes falassem, contariam muitas coisas. Contariam a primeira vez que entrei pela porta com um vestido branco, aliança no dedo e levemente embriagada após uma noite mágica. E o dia seguinte, chorando baixinho no canto do sofá, transitando entre o medo e a excitação, sem saber o que esperar da vida de casada.
contariam o quanto eu cresci e amadureci profissionalmente. As angústias e dilemas de uma vida acelerada e as realizações e comemorações a cada promoção. Contariam dos muitos carnavais, da purpurina espalhada pelo chão e confetes encontrados em cada pedaço de roupa, da gargalhada das amigas, dos segredos confidenciados e dos sonhos sendo construídos. Contariam como foi emocionante quando dei a notícia da gravidez para o meu marido. Como choramos abraçados, sem ter a menor ideia de como seria desempenhar o papel de pais, completamente desconhecido para nós. Contariam como a minha bolsa estourou no meio da tarde, em plena sexta-feira, quando falava ao telefone e me olhava no espelho do lavabo. Como saímos de casa afobados, sendo 2, e voltamos transbordando amor em uma nova configuração, sendo 3. As paredes contariam ainda sobre as descobertas de uma família recém-formada, a solidão da maternidade e a inquietude da volta ao trabalho, os muitos tombos e tropeços, meus e da minha filha. Contariam da decisão de fazer as malas e partir. Do espaço que ia se abrindo na sala, a cada vez que viam um pedaço da minha história sendo levada junto com meus móveis. Olho em volta e me despeço. Todos já desceram. As malas estão no carro. Só falta eu. Olho para o chão e vejo o piso de taco de madeira, todo marcado. E lembro de quando minha filha começou a engatinhar. Em cada canto havia uma lembrança viva. Em cada quarto, vozes ecoando. E em cada parede, um motivo para sorrir. Assim, me despeço. Do lugar que me abrigou, me acolheu e me viu renascer, e do ciclo que se encerra, para que um novo possa acontecer. Corpo trêmulo, lágrimas escorrendo, palmas da mão suando frio. Abro a porta uma última vez e me despeço. É hora de viver meu sonho. O mundo é muito grande para viver na bolha. Tinha 16 anos quando saí do ninho pela primeira vez. Fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Não sei direito qual foi a motivação. Minha irmã mais velha já tinha tido a experiência. Agora era a minha vez. No aeroporto, uma penca de amigos.
Abraços, choros, angústia e medo. Naquele avião, me jogava no desconhecido pela primeira vez. Éramos um grupo de intercambistas viajando juntos, o que me deu um certo conforto quando cruzei o portão de embarque e olhei para trás, uma última vez, me despedindo de tudo que era minha vida até aquele momento. No primeiro voo, uma bagunça. Me juntei a um grupo de outras 3 meninas e fomos conversando, dando risadinhas, contando histórias e nos distraindo da realidade que enfrentaríamos em breve. No segundo voo, era apenas eu. Cada um tinha pego a sua conexão para a cidade que iria. Eu estava voando para o aeroporto de Los Angeles. A cidade que moraria pelos próximos 6 meses se chamava Hacienda Heights e ficava a 40 minutos ao leste de Los Angeles. Quando desembarquei, tremia dos pés à cabeça. Fui recebida pela minha nova família com os braços abertos, sorrisos no rosto e flores nas mãos. Lembro que a ficha caiu quando ligaram o rádio do carro e só ouvi inglês. Aquilo era real. Em uma época que não existia facilidade de internet ou redes sociais, minha experiência foi densa e profunda e para sempre me marcou. Por 6 meses, vivi o típico American Dream. Frequentei o colegial. Minhas irmãs americanas, uma de 15 e outra de 17, eram cheerleaders e conheciam o time de futebol americano. Eu participava do time de natação da escola. Fui aos bailes e festas da escola, sempre com algum date. Vestido longo e cabelo duro de tanto laquê. Vivi dentro de um daqueles filmes que assistia, até então, só na sessão da tarde. Mas não só isso. Ali, aprendi o modus operandi de uma outra cultura. Aprendi sobre cidadania, autonomia, independência. Aprendi a me comunicar em inglês e a me virar sozinha. Aprendi o modo do it yourself e a importância da colaboração. Seis meses depois, voltava para onde, até então, nunca tinha saído. Voltava diferente, para um lugar que parecia não ter mudado. Mas eu tinha mudado tanto. Como diz a Eliana Rigol, autora do lindo prefácio deste livro, a vida é caminho de ida. Não voltamos para o mesmo lugar, porque não existe mais. Tudo muda. E principalmente eu tinha mudado. O meu mundo, até então confortável e confiável, me pareceu pequeno e limitado depois que rompi essa barreira, aos 16 anos.
não pararia por ali. Alguns dias depois da formatura em jornalismo e de ter jogado o chapéu para o alto, lá estava eu, novamente naquele aeroporto, pronta para mais um mergulho no escuro. Agora, com 21 anos, desbravaria novamente esse mundão. A Austrália era o destino. Meu coração tem um compartimento especial com a etiqueta Austrália. Quanta coisa vivi no país do canguru. Trabalhei em estádio de futebol, loja de kebab, festivais de música, prédios comerciais, convenções, em lan house. Fui recepcionista, atendente de loja, vendedora de cartão de crédito, faxineira, cozinheira, caixa de lanchonete. Ganhava dinheiro para pagar o aluguel, a comida, as festas e as viagens. Tudo muito intenso e com muita entrega. Vivia o momento presente, exatamente como leio nos livros de mindfulness hoje em dia. Lembro de um dia em que eu e Milena, minha melhor amiga, que tinha embarcado nessa aventura comigo, queríamos juntar dinheiro para conhecer as Ilhas Fiji. Precisaríamos de um trabalho extra para alcançar o orçamento. Eu trabalhava na loja de kebab e de lá seguia para o prédio comercial, onde trabalhávamos como faxineiras. Para conseguir o dinheiro extra, adicionamos o turno da madrugada, antes do prédio abrir. Nos revezávamos e a cada dia uma de nós se apresentava para o trabalho. Às 4:30 da manhã, eu pegava o ônibus na frente de casa e ia para o centro da cidade. Quando descia, andava algumas quadras até chegar ao prédio. Nesse dia, lembro de um vento frio batendo no meu rosto, o dia nascendo e eu respirando leve, com a cabeça erguida, quando fui tomada por uma sensação de inteireza, de certeza, de liberdade, como eu nunca tinha sentido antes. Estava exatamente onde eu deveria estar naquele momento, vivendo aquela experiência. Sentia-me bem dentro da minha própria existência. Foi uma experiência quase catártica. Lembro de puxar o ar, olhar para os lados para tentar tirar uma foto mental daquele momento, para que pudesse, para sempre, me lembrar daquela sensação. Deu certo. Até hoje me arrepio toda só de lembrar. Demorei mais 12 anos para ter a coragem de mudar novamente. Mas aquela sensação de liberdade que eu tinha experimentado descendo do ônibus em Brisbane me acompanhava desde então. Tinha me deixado engolir pela cultura que prega a exaustão como status social. Tinha me perdido dentro de um sistema dormente e doente, em que eu dançava conforme a música.
tinha me envolvido tão profundamente com o medo que não me permitia olhar além da minha bolha. Só que eu já tinha aprendido, aos 16 anos, que o mundo é muito grande e diverso para vivermos apenas dentro da nossa bolha. Era hora de desbravar novamente. E assim foi. Estourei a bolha e desembarquei no Canadá aos 34 anos.